quilômetros distante de Santarém, Belterra, ou a Cidade da Borracha, como também ficou conhecida, foi projetada por Henry Ford. Apesar de o projeto ter sido desativado, a cidade ainda carrega fortes traços da cultura americana. O ciclo da borracha deixou para Belterra muitas histórias, lembranças de um passado rico que agora é resgatado pelo Centro de Memória de Belterra, inaugurado no dia 1º de maio de 2010, fruto de uma parceria firmada entre Prefeitura de Belterra, Instituto Butantan e Ama Brasil. Nós temos praticamente esta cidade americana, né, dentro do coração da Amazônia, não apenas com os prédios, mas também, sobretudo, né, com a cultura que foi desenvolvida, né, e que hoje é vivenciada pelos belterrenses. O Butantan queria instalar uma base na Amazônia. Aí procurou várias cidades e a escolhida foi Belterra, por ser uma cidade que tinha toda a infraestrutura para ser implantado a base do Butantan. Era uma cidade histórica, então aí foi trabalhado no projeto para a restauração da cidade. E vai começar pelos prédios institucionais, que é Casa 1, as caixas d'água, vários alojamentos. O grande objetivo do centro é incentivar e divulgar pesquisas sobre a história do município. Para isso, catalogadores vivem diariamente uma grande busca pelos objetos que identifiquem a história da cidade. O Centro de Memória do município de Belterra, ele tem uma importância sublime na área cultural do nosso município, por estar preservando a história do município e valorizando a cultura local, porque estão podendo não só contar a história de Belterra, mas mostrar para os seus filhos e para seus convidados de outros municípios o que é a essência do lugar onde se mora, que é a nossa querida Bela Terra. Tudo que é recolhido passa por um processo de higienização e catalogação para posteriormente fazer parte do museu. Mas o objetivo é de arrecadarmos os acervos e repassar para a população que vier até o Centro de Memória para fazer pesquisa, conhecer a história de Belterra. Além de objetos, os catalogadores também buscam livros, artigos e outros documentos escritos que pertenciam ao Hospital Henry Ford, maior parte deles voltados à saúde e que estavam guardados na Unidade Mista de Saúde de Belterra. Boa parte desses escritos estavam em inglês. Depois de feita a higienização desses livros, desses documentos, por completo, página por página, folha por folha, no bom sentido, trazemos para cá, para essa sala, e daqui nós fazemos a catalogação. E a catalogação nada mais é do que ver a origem dos livros, né, o ano de sua fabricação, que foi editado, e o conteúdo do livro. A maior parte dos livros que nós temos aqui são norte-americanos. Veio lá do Hospital Henry Ford, que hoje não existe mais. São documentos direcionados à saúde, sabendo que o Hospital Ford Belterra foi um dos maiores da América Latina. Mas para que essas peças possam fazer parte do Museu do Centro de Memória de Belterra, é necessário um processo rigoroso de higienização. Esse material aqui, todos os acervos que foram coletados, tá? Conseguimos, que ainda vai, da forma que nós conseguimos coletar eles, ainda vão ser higienizados, tudinho, e catalogado. Esse daí é um dos carimbos que usavam na época, né? Na época Ford. E aí temos essa máquina também da época, né? Então vários acervos que é muito importante. Isso aqui é material do hospital também, ó. Para os livros e demais documentos resgatados, o processo é o mesmo, com técnicas diferentes. Usamos os pincéis para fazer ponto por ponto dos livros, a higienização. Página por página, não pode ficar uma página sequer sem essa limpeza. E depois, se tiver algum livro, como esse daqui que está com a página já arrancada, nós usamos para preservar o livro um pano de algodão
para poder não danificar mais do que já está os livros. Existem muitos documentos que estão ainda em casas de moradores, tanto escrito como em áudio, como em fotos. Então o Centro de Memória vai até essas casas, até esses pontos aí, para pedir doação. Se a pessoa não quiser doar, nós podemos trazer, assinamos um termo de compromisso e aqui fazemos a digitalização dos documentos, tanto fotos como objetos, principalmente de livros e documentos da época. Antes da existência do Centro de Memória, pesquisar sobre a história de Belterra era trabalhoso, já que todo esse material se encontrava espalhado pelas diversas secretarias da Prefeitura e também pelas casas de moradores. Se vê uma grande importância aqui porque isso aqui é um centro de pesquisa, né? Que observando o espaço interno aqui, se tem uma propensão, uma facilidade à pesquisa. Por exemplo, aqui no Centro de Memória existe para a sociedade vir pesquisar diversos assuntos. Para a Belterra, isso aqui é uma evolução educacional, uma evolução cultural que tenta levar as pessoas ao conhecimento, à pesquisa, né? Então é muito importante nessa linha de pensamento. O prédio onde funciona o Centro de Memória era a residência dos médicos da Companhia Ford. Quem não viveu naquela época busca o museu para saber um pouco dos seus antepassados. Curiosidade de conhecer Belterra, porque meu pai foi taifeiro na Companhia Ford. O pai dela foi alfaiate na Companhia Ford, né? O pai dela, em 1920, foi operado do fígado nesse hospital aqui que pegou fogo, né? Então, curiosidade é que em 1920 o pessoal tinha a selva amazônica como lugar de onça, né? Jamais pensou que nós tivéssemos um hospital capaz de fazer um tratamento desse. E nós estamos em busca dessas informações e tal, porque eu andei em Belterra quando tinha 9 anos, não sei de nada. E agora venho buscar imagens para me fazer documentário para mim, para meus filhos, né? Porque eles pedem, eles trabalham, mas papai traga a imagem de Belterra, que a gente quer saber onde o vovô trabalhou, né? Então a razão nós estamos aqui buscando essas informações de vocês. Pois é, na época que ele foi operado aqui, era muito difícil, né? A medicina aqui talvez não rastejasse, né? Quando ele ia aos médicos, às vezes fazer algum exame, as pessoas, próprios médicos, se admiravam, porque naquela época se dizia que o fígado era um órgão que não cicatrizava. E, no entanto, ele tinha feito uma cirurgia, tinha tirado a metade do fígado e estava cicatrizado. Mas foi pelos americanos aqui. Todo mundo se admirava dessa época. Meu pai era responsável pelo setor de ateliê, aqui costurava para os executivos, pessoal de campo, de copa, de hospital. Ele era responsável por esse setor. Meu pai era descendente de japonês. A equipe do Centro de Memória está fazendo divulgação nas escolas. As escolas, instituições, sobre o acervo que nós temos. E por conta dessa divulgação, nós estamos recebendo ultimamente uma demanda muito grande de estudantes. E houve a necessidade de nós readequarmos esse espaço, né, ampliarmos o espaço do Centro de Memória, para que esses alunos, para que esses pesquisadores, eles possam ter um local mais apropriado, mais amplo, e fazerem suas pesquisas, seus estudos. A missão do Centro de Memória de Belterra é destinada à valorização do patrimônio e da memória local, através das atividades de catalogação e arquivos, possibilitando assim que a história da cidade da borracha, que um dia atraiu olhares estrangeiros e do mundo todo, possa ficar viva na memória das novas gerações de Belterra e dos visitantes que vêm até a cidade, atraídos pelo projeto audacioso do legado da Companhia Ford.